Quase todas as vezes que eu venho aqui tem alguma bomba acontecendo. Sério? Da outra vez Sim. eu não lembro. São coincidências. Eu fui uma vez, um pouco depois ali daquela manifestação do Bolsonaro de 2021, do 7 de setembro. Teve também logo após, quando o Bolsonaro perde a eleição e o 22 também, meio daquela bagunça toda. E hoje a gente veio falar de tarifa e Trump, que já é uma bagunça suficiente. E, porra, o negócio ficou ainda maior. Alexandre de Moraes acaba de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro. Sim. Né? E o que eu posso falar, assim, os temas estão correlacionados, então, por mais que seja um tema político local, como o tarifaço do Trump, acho que vai dar pra eu, você e o Charlão, não sei se eu posso chamar ele de Charlão, estamos, enfim, vamos tratar desse tema e a gente vai ver essas intersecções entre política e economia e vai ser bem legal. E dar um oi também pro Charles. Tá aí, Charles? Tá escutando a gente? Fala aí, galera. Boa noite. Estão me vendo? Boa noite. Boa noite, Vilela. Boa noite, Renan. Boa noite para a galera que está assistindo aí. Fato relevante agora, acabou de acontecer. Igual o Renan disse, para quem acha que não tem nada a ver o tarifaço com a prisão do Bolsonaro mesmo que domiciliar, tem tudo a ver e com certeza nos próximos dias a gente já vai conseguir enxergar isso. Talvez nas próximas horas até. Podemos começar então, Charles, explicando qual que é essa das tarifas que o Trump está negociando ou propondo ou impondo ao mundo inteiro. Por que isso? Por que agora? Bom, basicamente os americanos têm um déficit já grave com vários países há muito tempo. Não é o caso do Brasil, guarde isso, tá? O Brasil, pelo contrário, o Brasil seria um bom parceiro comercial para os Estados Unidos, diferentemente da China, União Europeia e outros locais. O que o Trump entrou e está fazendo, na minha opinião? Ele está tentando corrigir um pouquinho isso, não está ligando tanto para a popularidade, porque ele já tem uma certa idade, eu acho que ele está tentando deixar algum tipo de legado. Um outro ponto importante também é que muita gente diz, o Trump não tem a menor ideia do que ele está fazendo, porque o tarifaço vai gerar inflação. Olha, ele tem ideia do que ele está fazendo. Pode gerar inflação? Pode. Mas será algo totalmente pensado. Você pode falar que o cara não sabe o que ele está fazendo com todo o histórico que ele tem. Então, o que ele está tentando fazer é rebalancear essa estrutura toda mundial da economia. Não sei se ele vai conseguir, é difícil conseguir um feito tão grande assim. Pode gerar inflação aqui nos Estados Unidos, os americanos estão com um problema de juros elevado, assim como o Brasil. Então, são tantas variáveis que fica difícil a gente explicar num curto espaço de tempo. Mas o que ele está tentando é restabelecer uma nova forma de comercializar, diminuindo o valor do dólar pelo mundo e tentando fazer com que os americanos voltem a ficar atrativos na produção, na venda, não sofram tanto com tarifas de outros países. Só que o ponto mais importante no nosso caso é que o Brasil não é um problema para os americanos. O Brasil é uma solução. A nossa balança comercial é positiva para eles. Era para a gente estar vivenciando uma situação tipo a da Argentina, não ser tarifado em nada, ou uma tarifa de 10%, ou um aperto de mão e um abraço, e é justamente o Brasil que está provocando isso, com a história da desdolarização, com reunião dos BRICS, no Brasil pregando o fim do dólar como moeda mundial. Então, eu vou devolver aí a palavra para o Renan. Goste ou não do Trump, tá? Não é isso que está na mesa. O Brasil, neste momento, especificamente o Lula, tem feito algumas provocações. Por isso que ninguém está sendo recebido, por isso que o Alckmin está negociando tarifaço na Ana Maria Braga, mostrando a meia, ou seja, ninguém está negociando nada. Foi muito mais um lobby americano, os 700 produtos que não entraram. Quer dizer, tem muita coisa na mesa e eu acho que essa prisão de hoje tem muito a ver com os próximos passos que os americanos podem fazer, não achando que ninguém tem que se meter na política de outros países, tá? Não acho que os americanos têm que se meter no Brasil, não acho que os brasileiros têm que se meter na Argentina, que nem o Lula está lá falando que a Cristina Kirchner está sendo penalizada de uma forma que não deveria. Então, tem tanta coisa no meio, mas a prisão de hoje tem tudo a ver com tarifaço. Renan, a parte política disso, qual é a motivação do Trump, internamente e externamente? Olha, enfim, essa live vai ser muito interessante. Eu até vou me colocar aqui, até, se você me permitir, em ser quase um entrevistador do Charlão. Tá. Porque esse elemento econômico, para entender o que o Trump quer com o mundo, qual seria essa reorganização global do comércio, o que ele pretende fazer, o que os economistas que ele se consulta... Uma coisa é clara, os Estados Unidos, inclusive na figura do Trump, se sente ameaçado pela China e pelos novos blocos, né? Sim. Isso é uma tentativa
de parar um pouco o crescimento dos outros, ou não. Sim, eu acho que tem um elemento que é muito específico do Trump. O Trump sempre foi favorável a essa questão de tarifa. O eleitorado dele interno, especialmente aquele eleitorado que ele conquistou na vitória nos swing states, que é um eleitorado em estados em que a indústria ainda tem um papel importante, ele precisa dar uma resposta para isso. O Peter Thiel, que é um dos empresários mais importantes no universo da tecnologia nos Estados Unidos, que participou ativamente não só da eleição de 16, com uma menor ênfase, mas agora, né, na eleição de 24, o Peter Thiel foi muito claro que o Trump precisava taxar para consolidar esses eleitorados ali no Ohio, Michigan, Pensilvânia, etc. E o que ele pretende nesse jogo, que é o que eu queria também me consultar aqui, porque, enfim, é um jogo que para muita gente está confuso, porque o Trump usa as tarifas internacionalmente não só para negociações comerciais, mas também para negociações políticas. O Trump e os Estados Unidos, eles dispõem de uma ferramenta que é essencial, que é o dólar, que é a moeda corrente no comércio do mundo, e ela é usada como reserva por outros países também. E essa arma, essa ferramenta que os Estados Unidos têm, permite que ele possa discutir tanto questões geopolíticas, que eu acho que é o que mais incide sobre o Brasil, e também questões comerciais. E aí tem uma coisa, porque eu estava vendo um relatório que tem dois economistas muito, muito próximos que são ouvidos pelo Trump, que é o Cass e o outro é o, acho que é Stephen Miller ou Misner, eu sempre erro sobre o nome dele. E esses caras comentam sobre não só a questão o dólar ser utilizado como reserva para outros países, o que em certa medida diminui a competitividade da indústria americana para exportar, para valorizar o dólar, mas também o fato da balança comercial negativa dos Estados Unidos exercer uma pressão sobre o dólar, pressão no sentido de o dólar estar sempre valorizado e a competitividade americana ela fica depreciada. Portanto, os Estados Unidos perdem mercado. Isso é um problema que eles têm para lidar internacionalmente. E talvez uma das respostas que o Tari faça, isso eu ia perguntar, na verdade, para o Charles, essa é a primeira pergunta. Uma das respostas que os Estados Unidos estão trazendo é vir com a questão das tarifas, primeiro porque quando você encarece um produto externo para o americano, na prática o americano desvaloriza o dólar nesse jogo, o consumidor americano, e dois, ao impor para esses outros países tarifas e obrigá-los a comprar produtos americanos, como esses acordos vêm sendo desenhados, né? Os Estados Unidos, eles estão basicamente assim, você vai comprar, você vai aceitar meus produtos, você vai derrubar sua tarifa. Eles geram não só um incentivo a uma industrialização, que eu também vou querer saber, assim, quero entender melhor essa ideia de industrialização que o Trump fala, porque eu acho que não é só isso que leva a uma industrialização, até pelo contrário, eu acho que boa parte das tarifas que ele coloca podem gerar problemas em em cadeias globais de produção. Então, novamente, outra coisa que eu queria me consultar também. Tô jogando várias perguntas pro Charles aqui, mas acho que é legal a gente ir botando esses elementos. E isso faz com que nessa guerra comercial, os Estados Unidos voltem a exportar para o mundo e supostamente, né, pelo menos acho que essa é a ideia do Trump e dessa turma, os Estados Unidos voltem a ser mais competitivos globalmente, você diminui esse problema que eles têm da balança comercial tá negativa. Eu acho que a sacada dele, assim, para ir para a parte política, né, tirando as perguntas que eu coloquei, a sacada dele tá em usar a tarifa como uma arma para resolver várias questões ao redor do mundo. Com o Brasil, as questões, a meu ver, são mais políticas do que tarifárias ou comerciais, porque o Brasil, os Estados Unidos têm um saldo positivo com o Brasil. Por mais que o Brasil aplique tarifas aos Estados Unidos. Então, quais são as questões políticas para a gente levantar? É a questão dos BRICS, eu acho que também é a questão dos BRICS. Também é a questão dos Estados Unidos fazerem um realinhamento da América do Sul, não só da América do Sul, mas da América como um todo, tanto que o Canadá foi outro que foi extremamente penalizado, mesmo sendo um país de primeiro mundo ali. Então, se o interesse americano não é exatamente comercial nessa briga com o Brasil, e ele não tem como exigir do Brasil os mesmos centenas de bilhões de dólares em investimento como ele fez com a União Europeia ou com o Japão, o interesse tende a ser político. E se é político, em qual tema e por quê? Eu acho que eu podia abrir aqui hoje colocando esses temas, que a gente vai tentar fazer essas descobertas ao longo da live sobre qual seria o interesse, por que ele está interferindo nesses assuntos, e eu tenho algumas suposições e a gente pode trabalhar aqui. Manda aí, Charles. 83 perguntas, né? Que o Renan fez aí em um minuto. Mas, basicamente, o que eu posso colocar é o seguinte: se fosse uma pizza, esse tarefaço seria uma pizza metade economia, metade política. Não é só econômico, tem a ver com economia também, mas tem muito a ver com política e não dá para a gente entender isso
sem falar do crescimento da China nos anos 2000, sobre a pandemia e toda a cagada que aconteceu com as cadeias globais, que um container, você saiu o frete de $600 para $18 mil e não tinha produto nos Estados Unidos, todo mundo percebeu o quanto era frágil. Agora, ainda no início da pergunta lá do Renan, o que eu não consigo entender desse movimento do Trump é ele partir para cima de todo mundo ao mesmo tempo. O que ele está fazendo com a Rússia, o que ele está fazendo com a China, dá para entender tranquilamente. Agora, pressionar tanto a União Europeia, pressionar tanto o Canadá, o México, a Austrália, isso tudo ao mesmo tempo é uma jogada muito grande. Pode ser uma tentativa de, nos 2 primeiros anos, ter esse movimento e depois dar uma diminuída na temperatura e ter um crescimento extraordinário? Pode. Porque até o Renan disse da pressão do Trump na Europa, não é só um tarifaço. Além do tarifaço, ele está senta aqui no colinho e eu quero investimentos. São 500 bilhões, 600 bilhões, agora estão falando de 700 bilhões, fábricas aqui nos Estados Unidos. Então, não é só uma questão de você ter uma tarifa maior, tem toda uma geopolítica. E o Brasil, é importante a gente frisar isso, daqui a pouco eu vou devolver a conversa para o Renan, o Brasil está fazendo um movimento interno se utilizando desse tarifaço muito grande, porque o Lula, nesse momento, assumiu uma posição, e aí, óbvio que os sistemas de inteligência que estão monitorando isso, o próprio Trump está monitorando. Gente, o Brasil, para o mundo hoje, é o líder da desdolarização, cara. O Brasil é o líder dos BRICS. O Lula hoje fala coisas que o Putin não fala e que o Xi Jinping não fala. Porque o Xi Jinping sabe que precisa negociar com os americanos também. Então a gente age de uma forma inconsequente que não se sabe o que pode acontecer. O Brasil hoje não é recebido para discutir. Esses produtos, conforme eu disse no início, que não foram taxados, partes de produtos de aço, petróleo, ou aeronaves, ou suco de laranja, não tem nada a ver com negociação brasileira, se foi o Alckmin, se alguém foi para Washington. Isso é lobby interno porque interessa aos americanos não terem um impacto na inflação. Então, hoje, esse movimento de tarifaço é metade político, metade econômico, tem a ver com um combate muito grande à China e Rússia, muito grande, mas no meio Trump dá umas cotoveladas que ele deu na Índia hoje. Olha, vocês vão continuar comprando diesel russo? Toma aqui 25% de tarifa. E aí a Índia poderia ser um aliado muito grande dos americanos, assim como eles são. A Índia tem um poder muito maior do que o Brasil, muito maior, e não está brigando com os americanos como o Brasil está. Então, o movimento de hoje é importante a gente falar de novo da prisão domiciliar, que seja do Bolsonaro, e antes a tornozeleira eletrônica, esse processo público de humilhação, depois do pedido dos americanos de ter um pouco de parcimônia, poxa, esse processo não está tão transparente, vamos dar um pouco de transparência. Eu não estou dizendo que tem que ter uma interferência, mas a gente é como se estivesse acelerando. O Lula disse ontem, né? Falou que de socialismo no Brasil, de que tem que, de novo, acabar com o dólar, que o Brasil não precisa usar o dólar. Eu acho que o Brasil não precisa botar o galho dentro. Não é uma questão da gente, não, você acha que tem que ser puxa-saco dos Estados Unidos? Não. Mas no momento, o que a gente tem? A gente tem 2 países que estão criando polos. Estados Unidos de um lado e China do outro. E a beleza do Brasil, que eu falo sempre, é o seguinte: ninguém está pedindo para que a gente escolha um lado, só que não precisa agredir o outro. Então o Brasil poderia estar tranquilamente vendendo o pezinho de frango lá para a China e vendendo a aeronave da Embraer para os Estados Unidos, apertando a mão dos dois e está tudo bem. O Brasil tem uma posição hoje que nenhum país do mundo tem. O Brasil sempre ficou bem com todo mundo. O Brasil nunca escolheu um lado, por exemplo, numa guerra. Não precisa escolher o lado do Irã ou de Israel. Pelo contrário, o Brasil senta com os dois, conversa, olha, está exagerando aqui e ali. Essa história de falar em genocídio, ou falar que a Ucrânia provocou a Rússia, essa é uma nova diplomacia brasileira, não é a diplomacia do passado. Então, o que o Brasil está fazendo hoje é provocar essa confusão. Mas, voltando à história do Renan, já para devolver a palavra, é metade político, metade econômico. Eu só não entendo essa agressão a todo mundo ao mesmo tempo. Isso é complicado.